Na engenharia geotécnica temos várias possibilidades de problemas que podem ocorrer nas nossas obras. E geralmente a ocorrência desse desastre não ocasiona que aquela estrutura seja uma atração turística, como a Torre de Pisa. Geralmente geram grandes problemas com grandes perdas. Então temos que evitá-los. Então, para evitá-los, é importante conhecê-los. O mais conhecido dos problemas são os recalques, que são as deformações verticais que as camadas de solo sofrem pela ação de um carregamento externo, como por exemplo aí a Orla de Santos, onde a gente tem várias situações de recalque que geram um alto desaprumo dos edifícios, que pode estar condicionada à sobreposição dos bulbos de tensões. A gente pode ter uma ruptura devido à percolação da água. No caso dessa barragem na Califórnia, a ombreira esquerda, como está marcada aí na imagem, foi infiltrando água, foi reduzindo as propriedades do solo e gerou uma ruptura da barragem. Então a gente pode ter processo de ruptura por infiltração da água. A gente pode ter o pipe, que é o que? É aquela percolação de água, que ela começa pequenininha, à medida que vai passando o tempo, vai percolando, vai carreando materiais e aquele buraquinho vai ficando maior, 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 até que chega um momento que a estrutura não suporta mais e há uma ruptura. A gente tem um outro grave problema, que são as argilas expansivas. Essas argilas, quando condicionadas a uma variação da condição inicial, elas sofrem uma variação volumétrica positiva, acrescentando carregamentos na estrutura que não foram previstos na época de projeto. Então a gente vai ter a ocorrência de fissuras, trincas, desaprumo de edificação, agarramento de porta, janela, tudo isso devido a uma expansão do solo. A gente pode ter a subsidência, que é formada quando o solo, a estrutura do solo, ela é trifásica. A gente tem partículas sólidas e vazios que podem estar preenchidos por água ou por ar. Quando a gente constrói um poço artesiano, a gente vai bombeando aquela água dos vazios do solo. E o vazio que antes tinha água passa a ter ar. E o ar, ele não suporta a carga. Então pode haver uma situação onde aquela estrutura do solo não suporte aqueles carregamentos e gere uma deformação na superfície. Pode ser por processos de dissolução cáustica, onde vai infiltrando a água, o calcário decorrente daquele material vai dissolvendo e vai formando buracos no solo, até que ele não aguenta mais e rompe. Pode ocorrer também no processo de mineração, retira-se o material e ele sofre a ruptura na face. E isso geralmente, quando ocorre, condiciona muitos problemas. Um caso típico de subsidência é lá na cidade do México. A catedral da cidade do México, ela é extremamente tombada porque alterou-se a poropressão do solo, que a gente já conversou sobre a poropressão. Então essa variação da poropressão variou a tensão efetiva, gerou deformações no solo, ou pode gerar grandes problemas, como o engolimento de bairros, às vezes até inteiros. Outro grave problema são os solos colapsíveis. Os solos colapsíveis, quando sofrem variação do seu teor de umidade, perdem sua resistência imediata e seu volume reduz de uma maneira drástica. Então, caso uma fundação seja apoiada num tipo de solo desse, se houver variação desse teor de umidade, vai haver problemas estruturais nessa edificação. A gente pode ter a condição da liquefação. A liquefação é um processo no qual o meu material solo passa para a condição líquida de uma maneira instantânea. A gente tem casos aí de algumas fundações na China, mas os casos mais conhecidos estão relacionados à ruptura das barragens, como Brumadinho e Mariana. Então, a liquefação é um evento geotécnico extremamente importante.
a gente pode ter nas barragens a ruptura hidráulica. A água que está contida, ela gera uma carga hidráulica que vai aumentando a infiltração da água, e essa infiltração vai carregando materiais até que o material que está abaixo da barragem não tenha mais capacidade de suporte para suportar as cargas da barragem, levando a barragem à ruptura. A gente tem os casos de empuxo de terra, que podem ser pela construção de um subsolo ou pela condição de um corte, e técnicas de estabilização. Então a gente tem essa área de estabilidade de taludes, também uma área que geralmente ocasiona problemas que estão associados a perdas de vidas, né? Em muitos locais, como o caso de Teresópolis, Angra dos Reis, são áreas com grande ressurgência, né? Isso acontece de uma maneira contínua, então é muito importante. Então, quando a gente vai condicionar uma solução que está associada a problemas geotécnicos, a maior importância ela tem que ser dada no conhecimento do solo. É conhecendo o solo que a gente vai saber possíveis comportamentos e assim tomar as decisões corretas.